Boa noite, terça-feira, estamos começando mais um Conexão News aqui na Record News. E como é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E hoje eu estou trazendo um convidado muito especial. Ele deu um tempo lá na Câmara Federal para conversar com a gente aqui em Santa Catarina, que é o deputado federal pelo PSDB, Pedro Cunha Lima. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a gentileza do senhor nos atender aqui para esse nosso bate-papo, que eu estou muito curioso em relação ao seu projeto. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Paulo. Boa noite a você, a todos que nos acompanham na Conexão News. Uma alegria minha, estou à disposição para debater o Brasil. Então eu começo lhe perguntando, e que me chama muito a atenção, que a gente fala muito aqui no ND Notícias, aqui nos nossos telejornais, sobre o excesso de privilégios que acabam transbordando em todos os poderes. E o senhor apresentou um projeto para pelo menos reduzir em parte esses benefícios. E eu queria que o senhor mais ou menos descrevesse para nós que projeto é esse. Essa é uma conversa longa, Paulo. Quando eu cheguei na Câmara no primeiro ano, em 2015, ainda no primeiro mandato, me surpreendeu demais, né, o contraste, a diferença do Brasil real, o Brasil que a gente vê quando visita os municípios, vai nas comunidades, visita escolas públicas, hospitais públicos, e o Brasil oficial, o Brasil da estrutura da Câmara dos Deputados, que inclusive recentemente, Paulo, trocou a sua frota de carros oficiais. São Corollas do modelo novo, acho que um valor de mercado de mais de R$130 mil. E isso me angustiou desde o primeiro instante, né? O custo de um gabinete, o custo da própria casa, e isso vai para o Poder Judiciário. Aí você vê a notícia que uma juíza, o desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, recebeu em um mês mais de R$1 milhão. Então, ao longo desse tempo que eu estou exercendo o mandato, eu apresentei já alguns projetos nessa direção. Um mais recente que tem um alcance grande é a PEC dos penduricalhos, como eu chamo, é a PEC, Proposta de Emenda à Constituição 147 de 2019, que acaba com todos os auxílios, auxílio moradia, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio mudança, auxílio livro, todo tipo de auxílio de qualquer servidor, de qualquer poder que receba mais de aproximadamente R$10 mil. Então essa é uma mudança, na minha visão, óbvia. A gente vive um momento de país difícil, um aperto fiscal imenso e que precisaria, na minha avaliação, dar sinais de que a gente consegue cortar na própria carne, fazer ajustes básicos como esse. Tudo bem, nós estamos então na tentativa de reduzir esses penduricalhos todos. O senhor falou que já apresentou vários projetos. Onde é que eles andam? Adormecidos nas gavetas? A grande parte é adormecido, né? O que mais avançou, chegou até a ser aprovado na Câmara dos Deputados, foi um projeto que praticamente acaba com esses carros oficiais. Teve um dia, Paulo, que eu estava indo para a Câmara dos Deputados e do meu lado tinha um ônibus lotado, né? E você olha para aquelas pessoas, algumas pessoas de pé, e você na mesma hora percebe e pensa, né, quanto tempo aquela pessoa leva para chegar no seu trabalho, um trabalhador, uma trabalhadora, e o sistema público de transporte funciona precariamente. E na minha frente, na mesma hora que tinha esse ônibus do meu lado, na minha frente tinha um carro oficial, nesse caso do Poder Judiciário, um Azira motor V6, né, um carro importado, que tem um custo altíssimo, naturalmente, e que serve para pegar a autoridade em casa e levar no seu trabalho e tal. E isso me agrediu enormemente, né? Porque é isso que ninguém aguenta mais. Essa diferença, esse universo paralelo, essa bolha que as autoridades se inserem, e eu até me incluo nelas, eu procuro fazer minha parte, né? Fazendo um corte no gabinete e tal, mas não vem ao caso. Mas aí eu apresentei um projeto para acabar com o carro oficial, praticamente acabar. Fica o carro oficial de presidente da República, presidente dos poderes e alguns ministros. Pois bem, esse projeto foi aprovado em uma primeira comissão na Câmara dos Deputados, foi aprovado em uma segunda comissão na Câmara dos Deputados, e aí, como ele era terminativo, ele não precisa ir para o plenário, ele vai para o Senado. Então foi aprovado na Câmara, eu vibrei demais, ótimo, foi aprovado numa primeira comissão no Senado, numa segunda comissão no Senado, numa terceira comissão no Senado,
e agora foi para o plenário e aí foi para a gaveta. Falta o plenário do Senado Federal votar essa proposta. Já apresentei proposta para diminuir o custo do gabinete, seja da verba de gabinete, seja da verba de funcionários, acabar com o Jornal da Câmara. São coisas simbólicas, mas que trazem uma nova mentalidade, e uma mentalidade que ninguém aguenta mais esperar, né? Se fala que as pessoas têm muita raiva de político, tem que ter mesmo, com toda franqueza, porque a Câmara dos Deputados custar mais de 6 bilhões de reais em um país com um drama social como o nosso, né? Procurador da República ter direito a auxílio creche quando menos de 30% das crianças mais pobres têm vaga na creche, esse negócio está muito fora de lugar. Então, infelizmente, falta, né, por parte do poder, acho que dos que detêm mais poder, um comprometimento com essa visão de mundo que demora tanto a chegar. Agora, deputado, eu vou lhe fazer uma pergunta assim, tipo implicar um pouquinho. O senhor não está no partido errado? PSDB? Qual seria o partido certo, né? Eu tenho uma visão liberal social. Eu defendo o liberalismo e dentro do liberalismo, Paulo, tem a redução dos privilégios, a redução do custo da máquina pública, né, a redução da burocracia, ter eficiência, ter meritocracia, né, no funcionamento das coisas, mas eu tenho um olhar social. Eu quero sim a intervenção do Estado para combater desigualdade, para distribuir oportunidades. E digo com sinceridade, né, o partido que eu mais vejo carregar essa visão liberal social, e aqui eu estou falando da ideologia do partido, eu não vou discutir, né, integrantes específicos, muitas vezes você confunde o partido com alguns integrantes específicos que terminam tomando conta da cena, não é bem o caso na minha visão. Então, eu lhe digo, eu gostaria de ver um partido mais unido nesse espírito. No começo da pandemia, Paulo, eu falei, minha gente, tiveram milhões de brasileiros que perderam 100% da sua renda do dia para a noite, no começo da pandemia. O mínimo que nos cabe é diminuir temporariamente o nosso salário e fazer um repasse para poder financiar esses auxílios, os amparos, etc. e tal. E na bancada do PSDB recebi esse apoio, né? E ao longo dessa caminhada, né, na bancada, e devo registrar também, né, no caso do PSDB de Santa Catarina, com a presença da deputada Giovânia, sempre esteve me apoiando ao longo para coletar assinatura, por exemplo, da PEC dos penduricalhos. Tem que ter um número X de deputados, 171, para poder apresentar a proposta. E contei com a deputada Giovânia e outros colegas do PSDB. Aproveitando, deputado, a Santa Catarina, a nossa bancada, é formada por 16 parlamentares. Quantos assinaram a PEC do penduricalho, o senhor lembra? Eu não tenho de cabeça, eu falei o nome de Giovânia por estar no partido, eu tenho mais proximidade e coletei no partido de todos. Né? Eu não tenho de cabeça, esse é um ponto. E um segundo ponto, Paulo, que eu faço questão de mencionar também, é que muitas vezes, por mais que não se tenha assinado, não quer dizer que se é contra a proposta. Por quê? Como é que é o trabalho de coleta de assinatura? Você vai coletando, inicia no partido, depois vai no plenário e vai coletando. Quando você chega no número X, 200 e tantas assinaturas no meu caso, eu dei a entrada na proposta, né? Eu não precisaria de mais. Então tem gente que assinou e que trabalha contra, e tem gente que não assinou e que pode ser favorável à proposta. Então, eu não tenho, de fato, de cabeça de Santa Catarina quem assinou, e faço questão de mencionar isso, porque muitas vezes a gente termina tomando uma impressão errada, né, da postura de cada um. Mas só para terminar a história do PSDB, assim, eu não acho que eu esteja no partido errado, não. Eu acho que o PSDB tem que melhorar na sua postura interna e na unidade de suas posições para poder oferecer ao Brasil, né, essa posição política que é escassa. Você não encontra praticamente no Brasil quem é um liberal social, que é o papel que eu vejo que a gente deva cumprir. Mas um dos políticos hoje que eu mais admiro, me orgulho e que está no PSDB é o governador Eduardo Leite, para trazer apenas uma referência. Pois bem, eu falo em troca de partido porque quem levantou essa bandeira foi o Partido Novo, né?
que entrou nessa onda de mudanças e de repente não está muito sintonizado. Agora o senhor me esclareceu que realmente está bem sintonizado com o PSDB. Mas daí eu lhe pergunto o seguinte, esse projeto ele está restrito ao Congresso. E os outros penduricalhos relacionados ao Judiciário, relacionado ao Ministério Público, relacionado ao Tribunal de Contas, esses continuariam? E aproveito para mencionar o devido papel que o Partido Novo cumpre nessa luta, nesse enfrentamento. Não é por defender o PSDB que eu não deixo de reconhecer, né, o papel que o Novo faz, inclusive, né, que merece esse aplauso pelo compromisso nessa agenda. Achei importante você mencionar, Paulo. Mas, nesse caso da PEC 147, a PEC dos penduricalhos, ela atinge todos os poderes. Todos. O Poder Executivo estaria inserido. Qualquer servidor do Poder Executivo que recebesse mais de aproximadamente R$10.000 não poderia receber nenhum tipo de auxílio. E eu sempre menciono, aqui, como eu falo, eu critico todos os excessos dos três poderes e às vezes até chegam para me dizer: o que é que você tem contra juiz? O que é que você tem contra procurador? Digo, eu não tenho nada contra juiz nem procurador. E criticar o episódio mais recente, eu vi um levantamento, auxílio banda larga. É possível você dar para um juiz auxílio banda larga no valor de R$80? Outra postagem que eu fiz recentemente, outro enfrentamento que eu fiz. Então a gente tem que ter essa conversa de país com os três poderes. E a PEC dos penduricalhos atinge os três poderes. Tem que falar sobre isso. E quando eu falo sobre isso, eu não estou desrespeitando o judiciário. Pelo amor de Deus, vamos separar as coisas. O juiz cumpre um papel fundamental no Estado Democrático de Direito, mas não é correto o juiz todo mês receber R$100.000 quando existe um teto constitucional, que é o valor máximo em tese, né, na Constituição, de R$39.000. E quando eu critico, eu não posso achar correto um juiz ter quase 90 dias de férias por ano. Isso não é legal. Não é porque eu estou apontando esse erro que eu estou desrespeitando ou diminuindo o valor, né, que um magistrado cumpre. Então, nesse caso específico, atinge devidamente os três poderes. Agora, deputado, eu levei um susto, eu desconhecia esse auxílio banda larga. O mais recente foi do TRF, da 5ª região, não, da 1ª região. Eu até posso estar enganado qual é o Tribunal Regional Federal, mas em um deles se criou um auxílio banda larga no valor de R$80. Quer dizer, daqui a pouco vão criar o auxílio salário, né? Que é para você não gastar o salário, você tem um auxílio do próprio salário em si. Até foi alguma coisa, foi alguém que deu uma tuitada nesse sentido. Mas você tem, Paulo, auxílio livro, no caso do Tribunal de Contas de Mato Grosso, de R$70.000 por ano, só de auxílio livro. Minha gente, tenha paciência. Não vamos abusar demais. Isso aqui não é mais um império, não. A gente tem um resquício de imperialismo, né, que existem, né, pessoas que estão acima dos cidadãos. Parece que é isso. Aqui não é uma república. Isso não é uma república. Né? Aqui na Paraíba você tem um caso da residência oficial do governador, que no ano da pandemia gastou quase R$150.000 com jardinagem. Isso não cabe mais. Isso está muito atrasado. Vamos atualizar essa visão das coisas. Né? Então, isso vale para os três poderes e eu digo isso querendo ter uma conversa franca, sabe? Assim, expor as coisas na mesa, seria tão bonito se isso acontecesse, né? Botar as coisas na mesa e todo mundo sentar e realmente, pessoal, vamos fazer um concerto, né? Um gesto mínimo que seja. Você não vê ninguém ceder nenhum centavo. Então é isso tudo que me agita demais. E é isso que eu queria lhe colocar, sentar todos na mesa para discutir a imoralidade desses auxílios todos, desses penduricalhos todos, porque na verdade não são ilegais, né? Eles se tornaram legais, mas são imorais diante do que nós vivemos nesse país. Agora, o senhor não sofre pressão de parlamentares, de colegas? Eu lembro, eu até vou lhe colocar, o senador Álvaro Dias, eu tive conversando com ele,
e ele tem aquele projeto de reduzir o número de senadores e de deputados. Ele diz que ele está quieto agora de tanta pressão que ele sofreu e de tanta ameaça que ele sofreu de colegas que não admitiam aquilo. E daí eu lhe ouvindo, eu fico me imaginando, o deputado Pedro Cunha Lima deve estar sofrendo toda a pressão possível, ou não? Eu, inclusive, assinei também e defendo também essa proposta de redução do número de senadores e deputados, muito mais por enxergar nisso um caminho de poder sinalizar nessa direção, né? Que a gente está tomando consciência que é preciso fazer algum gesto. Eu vou ser sincero, muita gente me pergunta isso, né? Você é ameaçado ou você não consegue nem andar na Câmara? E essa é uma narrativa boa de você estimular, né? Como se você fosse o diferentão e tal. Eu não sou ameaçado. E veja que eu recebo muito apoio, inclusive, né, nas conversas que tenho. O que falta, de fato, é um senso de prioridade e, além do apoio verbal, que muitos dão, e além do apoio de assinar uma proposta, etc. e tal, dá o apoio real, né, de colocar isso como uma prioridade e de admitir ter um corte no seu próprio gabinete, por exemplo. Porque é assim, Paulo, no Brasil, todo mundo quer mudança, mas quando chega no seu quintal, ninguém quer mudar. Ninguém quer fazer parte dessa, ninguém quer ceder. Todo mundo quer que o Brasil seja outro país, mas não mexa no meu. Então assim, eu não tenho ameaça. Teve uma única vez, uma outra pessoa, né, um outro parlamentar já chegou para botar a cara feia, ou até com juízes, com procuradores, com membros do Ministério Público, eu falo de todos. Um ou outro se sente agredido, né, porque no Brasil também tem essa outra coisa, né, você mencionar qualquer aspecto da magistratura ou do Ministério Público ou da Câmara dos Deputados se toma como uma agressão, porque parece que não pode nem falar, não pode nem debater. É um negócio que é de um país que ainda não aprendeu a ser uma república de fato. Mas teve uma única vez que no microfone eu estava fazendo uma crítica de uma semana que teve sessão, mas terminou que não houve o funcionamento. Foi uma semana que antecedeu o carnaval, uma coisa desse tipo, já tem uns 2 anos. E aí eu fiz uma conta que foram 90 milhões desperdiçados em 3 dias. E eu estava na tribuna falando isso, denunciando, e teve um parlamentar, não sei nem qual foi o parlamentar, e também nem gosto de ficar expondo, para ser sincero, apesar de ser necessário para se fazer a fiscalização cidadã. Mas, enfim, ele falou, você tem que mudar esse discurso. Você tem que parar de jogar contra a gente. Isso é muito chato. Eu digo, na verdade, deputado, o que tem que mudar não é o discurso, é a mentalidade. O que tem que mudar é essa maneira de achar que isso é normal e banal. Então, esse foi um episódio que, quando eu estava falando na tribuna, teve uma interpelação contrária. Mas, de resto, o que falta não é esse apoio verbal e concordar. A concordância, praticamente, todo mundo concorda. O que falta é cada um deixar um apoio real e admitir ceder. Agora, eu gostaria de saber, já que o senhor está bem sintonizado com esse assunto, como é que nós chegamos até essa situação? Chegamos a esse monte de auxílio, esse monte de penduricalho, de privilégio. Como é que se permitiu chegar a isso? É um resquício, como eu falei, né? É um resquício de um império, de um país que, na sua cultura, já nasce tendo uma concentração em poucos e o resto que trabalhe para ter o mínimo, para poder ter direito ao básico elementar. Então, a gente vai carregando desde que o Brasil surge lá atrás, no Brasil imperial, e quando você vai para a parte democrática, para a democracia, quando a gente vira uma democracia e vira, em tese, uma república, que na minha visão o Brasil ainda não é uma república só no papel, você tem, Paulo, algo que é cruel, que é... Esses espaços, eles operam na direção da manutenção do poder. Então, um deputado que tem um gabinete que pode colocar, sei lá, 25 funcionários, que é o caso da Câmara, num valor total de R$120 mil, é o custo desse gabinete, né? Isso favorece para ele, lá na frente, ter voto e se reeleger e se manter no poder. Então, o sistema, a manutenção do poder,
ela é muito agressiva em não permitir essa mudança. Quando você vai mexer no penduricalho do juiz, esse é o juiz que vai me julgar amanhã, num processo qualquer, né? Então, ninguém quer mexer em juiz, ninguém é doido de mexer com um promotor, procurador, você não quer arranjar esse tipo de inimigo. Então, o sistema como um todo, ele se protege e ele vai se blindando, né? E a pressão popular, infelizmente, né, é algo muito mais difícil de se mobilizar. Por isso que eu digo sempre, pressione, critique, né, entre na rede social, diga que não aceita mais, porque é a única ferramenta que a gente tem, né, juntar uma consciência social da cidadania, dos cidadãos, para poder vencer esse tal sistema. Deputado, e o fundo eleitoral e fundo partidário? Agora me veio isso à cabeça quando o senhor falou que, de repente, monta um gabinete com 25 assessores, pago pela gente, esses 120 mil é dinheiro nosso, que está sendo pago ali para eles montarem uma estrutura eleitoral. Mas, paralelo a isso, nós temos o fundo eleitoral e o fundo partidário. Como é que o senhor vê isso tudo? Primeiro que o gabinete não pode ser visto assim, de maneira simples como uma estrutura eleitoral sempre, né? Existe um desvirtuamento, existe quem faça rachadinha, mas existe também quem monta um gabinete para poder tocar um mandato que exige uma equipe. Eu sou muito grato e só consigo tocar um mandato. Muitos desses dados aqui que eu estou citando, quem levanta para mim é um assessor, um jovem assessor, Tiago, que fica em Brasília. Então, nem todo o custo do gabinete é estrutura eleitoral. Mas, em termos de fundo eleitoral, eu considero um erro. Agora, é um erro também você criminalizar qualquer tipo de doação para a campanha. A campanha tem um custo, não adianta. Existe um custo para se fazer uma campanha. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Se a gente proíbe o setor privado de fazer o financiamento, e aí eu não defendo que seja como era antigamente, Paulo. Eu tenho uma defesa na direção de que você limite o valor que a empresa possa doar. E você tenha transparência, claro. Se a empresa doa, é porque você consegue fiscalizar. E aí, no mandato, você consegue ver se aquele mandato está devolvendo o favor para a empresa ou não. Né? O que resolve tudo, para mim, é transparência. Quanto mais transparência, melhor. O que não pode é proibir qualquer tipo de doação do setor privado. Pessoa física, você inviabiliza, porque não consegue chegar, tocar uma campanha, né, com doação, por ter esse limite também de pessoa física, e aí você desagou no fundo partidário, que eu votei contra, né? Infelizmente, a gente teve, no final das contas, que prevaleceu esse formato. Eu acho que a gente tinha que acabar o fundo partidário eleitoral, o fundo eleitoral, melhor dizendo, e fazer uma regulamentação das doações de pessoas jurídicas. Aí, para mim, é o caminho mais saudável para a gente ter um funcionamento democrático. Deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, eu já volto com o senhor, porque eu quero saber da sua opinião em relação a essas mudanças agora com a presidência da Câmara, a presidência do Senado, e no finalzinho eu queria que o senhor me falasse um pouquinho da Paraíba, que me bateu uma saudade aqui. A gente vai fazer um intervalo rápido e já volta com o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Pois é, nós estamos aqui no Conexão News, na Record News, e hoje o meu convidado é o deputado federal Pedro Cunha Lima. A gente esteve, nesse primeiro momento, falando sobre os penduricalhos, sobre os privilégios, sobre os projetos que o deputado vem encaminhando lá no Congresso. Mas agora eu queria conversar com ele sobre essa mudança, a mudança que aconteceu no início do ano, com a nova presidência do Senado, a nova presidência da Câmara, Arthur Lira na Câmara, Rodrigo Pacheco no Senado. Agora deu uma confusão braba aí na Câmara, né, que
Hoje a gente ainda está repercutindo o desagravo do ex-presidente César Maia e que, de repente, vai para o seu partido. Há essa possibilidade? Já ouviu falar sobre isso? Eu estou acompanhando pela imprensa, não tenho nenhuma informação de bastidor, não, mas pelo que eu tenho visto, existe um convite, né? E essa possibilidade, eu acredito que a vinda do deputado Rodrigo Maia, né, pela posição, por mais que ele termine apanhando dos dois lados, né, você vê o Brasil polarizado, deixa a gente que tem uma visão mais equilibrada e ponderada num imprensado, como a gente fala aqui na Paraíba, e é uma posição mais difícil para você ocupar um campo. Mas eu acredito que a Câmara dos Deputados cumpriu um papel importante, né, desses últimos anos, né, sobretudo na travessia da pandemia, e aí existe essa possibilidade e eu espero que ele venha para somar. Agora, comentam muito que durante esses 2 anos o presidente, o ex-presidente da Câmara, César Maia, freou muitos projetos, sentou em outros, acabou estacionando o país que já vinha sofrendo, como o mundo inteiro, o planeta inteiro, de uma pandemia. O senhor acredita que agora com Arthur Lira a coisa evolua mais no que se refere às reformas da administrativa que ele mandou para a CCJ, né, e a reforma tributária? O meu otimismo vai nessa direção, eu torço por isso. E, inclusive, houve uma divisão no PSDB e uma das razões, talvez a principal, tenha sido isso. A candidatura de Baleia Rossi, que recebeu o apoio formal do PSDB, né, na minha avaliação, terminou entregando um protagonismo muito grande a partidos que fazem uma oposição do quanto pior melhor, né, de boicotar tudo, de querer travar o país, e o Brasil não aguenta. A gente tem que ter a responsabilidade de entender que a gente está saindo de uma pandemia, é preciso fazer essa economia girar, é preciso fazer reformas, porque se a gente for travar tudo, muita gente vai sofrer e sofrer duramente. Então eu torço, espero, trabalho para que na gestão do presidente Arthur Lira, a gente consiga aprovar uma agenda de país que faça com que as coisas funcionem melhor. Claro que a gente vai divergir em dados momentos, né? Tem hora que você diverge do governo, e eu tenho muitas diferenças, Paulo, com o presidente Bolsonaro. Acho que ele não vem cumprindo um bom papel, sobretudo na pandemia, né? Abraçar e defender a cloroquina de maneira assim, na contramão do mundo, e também jogar contra a vacina, né? Colocando na cabeça das pessoas a suspeita se é para tomar ou não a vacina. Isso não é coisa que se faça. Mas apesar dessa divergência, não é por isso que eu vou ficar boicotando o governo, torcendo que dê errado, para chegar na eleição de 22 e eleger um presidente que seja próximo a mim. Não, eu tenho que ter uma postura de responsabilidade com o país. Então eu torço que com o presidente Arthur Lira as coisas funcionem bem. E só para dizer rapidamente, assim, com o Rodrigo Maia, com o presidente Rodrigo, tem uma construção na cabeça de muita gente de que ele foi o principal empecilho para que o país andasse, né, por ficar travando. Mas quando você vai analisar um pouco mais profundamente, né, o que aconteceu de fato, o maior ativo econômico do governo foi a reforma da Previdência. Quem entregou a reforma da Previdência com todo o atropelo não, com todo o atabalhoamento, né, do governo Bolsonaro. Nem o presidente Bolsonaro se envolveu, nem ele botou a cara, né, porque era um tema pouco popular. Então foi Rodrigo Maia que puxou esse tema e defendeu e foi fundamental na aprovação. Quando você fala de engavetamento, você vai falar de carteira de estudante, né? Não é esse o empecilho para a economia voltar a girar. Então, na minha visão, o Rodrigo não foi esse tal empecilho. Agora, de fato, em muitos momentos, né, entrou numa linha de enfrentamento, né, de ficar fazendo uma oposição que não cabe ao presidente da Câmara, né? Também deixo aqui esse registro. Eu acho que tem que botar mais a bola no chão, querer trocar, não ficar batendo boca, botar o país para funcionar. Eu espero que isso aconteça a partir de agora. Deputado, o senhor falou aí que na reforma da Previdência o presidente Bolsonaro não botou a cara. E, de repente, na administrativa, que também não é muito simpática, de repente ele também não botaria a cara, e nem na tributária, ou ele vai, ou o governo, o executivo vai ter uma ação
mais direta no parlamento desta vez? Bolsonaro é um populista, né, Paulo? Vamos ser claros. Não tem como você acompanhar a política e não chegar a essa conclusão. Então ele não botou a cara na reforma da Previdência e olha que ele vinha com muita força, né? Vinha de uma eleição que trouxe um desgaste do PT gigantesco, um sentimento de país muito forte em torno dele. É algo que eu sempre digo, minha gente, Bolsonaro não é só uma pessoa, ele é um sentimento. Ele reúne um sentimento de enfrentar o sistema, né, de enfrentar o que está posto, de trazer um reset, uma nova mentalidade. Infelizmente, aí é uma avaliação minha, né, infelizmente ele não encampou. Por exemplo, no mais recente episódio dos gastos do Poder Executivo de 1,8 bilhão de reais com supermercado. Você pode... Claro que isso, aí você tem os dois lados errados, né? A extrema esquerda quer fazer você acreditar que Bolsonaro está tomando banho com leite condensado. Não é isso, não é ele que está comprando. Esse é um gasto do executivo. E a extrema-direita está querendo lhe convencer que todo esse valor vai para alimentar soldado, para a tropa. É lógico que não é isso. Vamos falar as coisas como elas são. É claro que tem um excesso. Uma máquina pública que compra chantilly e vinho, não é. Dinheiro público não é para comprar chantilly e vinho, é para abrir vaga na creche. Então assim, Bolsonaro, ele, populista que ele não enfrenta essa agenda que é mais dura, né? A agenda de privatizações, outra agenda dura, ele não vai enfrentar. Ele não bota a cara. Aí Paulo Guedes cumpre esse papel. Na Previdência, ele não fez o papel dele. Então, infelizmente, é o que temos. Mas com o que temos, não nos cabe, de novo, aí é uma posição que eu tenho a disciplina de seguir. Não me cabe ficar boicotando. Eu vou ajudar em tudo que posso. Para boicotar já tem os partidos de oposição, PT, PSOL, PCdoB. Deixa eles, né, fazendo o trabalho deles. No nosso caso, não. A gente tem que fazer essa travessia. E em 22, que se apresente um nome melhor. E aí mostre que você é melhor do que Bolsonaro. Porque é muito fácil, Paulo, para encerrar com isso, assim, é muito fácil você ficar criticando, apontando o dedo, dizendo que ele não presta, que ele está errado. E você? Tá fazendo o quê? Né? Falar do PSDB, que é o meu partido. Porque quando eu critico Bolsonaro, um cidadão na rua me para e diz, e vamos falar do PSDB então? Já que Bolsonaro é tão ruim assim, então é momento de ter humildade e fazer a coisa certa, ter a atitude certa, para poder, né, entregar esse país um caminho melhor. Deputado, o senhor falou em 2022 e o PSDB parece que tem um candidato já, ou pelo menos está emoldurando um candidato, que é o governador de São Paulo, João Dória, que aproveitou a pandemia também para criar embates aí fortes, alimentados também pelo presidente Bolsonaro. O senhor acredita que é ele o caminho do PSDB? Olha, com todo o respeito que devo ao governador João Dória, eu me dou o direito de ser franco e dizer que eu encontro um erro na postura política dele, que é ter como prioridade esse enfrentamento com o Bolsonaro, né? Toda hora tem que estar na linha de frente. Não, acho que cabe ao governador João Dória fazer gestão em São Paulo, mostrar que é capaz de entregar um bom resultado e se ele, né, seguir esse caminho e reunir um sentimento de país que o coloque na condição de ser um candidato à presidência competitivo e tal, isso é uma construção. Isso não é o que se impõe. Eu não acordo e digo, não, eu quero ser presidente do país de todo jeito e já estou aqui como governador de São Paulo e serei candidato. Eu não acho que deva ser assim, sabe, Paulo? Eu estou sendo muito sincero aqui, como eu tenho até às vezes, talvez esse defeito de ser sincero demais. Então, se ele construir, se ele reunir um sentimento de país, sim, ele será o nosso candidato. Agora, existem outros nomes. Eu vou dizer de novo, eu sou verdadeiramente, né, inspirado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também está no PSDB. Também é um nome que pode participar desse processo e lá na frente. O que eu acho, Paulo, para sintetizar um pouco, essa é uma conversa que se estica muito. O que eu acho é que a gente tem que ter um projeto de país, tem que ter uma agenda de nação. O senador Tasso Gereissati trouxe uma mensagem para mim, né, que é sempre uma lição, né, pedagógica. Né? O problema do centro brasileiro é que todo mundo está pensando no seu projeto. Quando as pessoas pararem de pensar no seu projeto
e colocarem como prioridade um projeto de país, o eventual nome lá na frente, ele vai aparecer, ele vai concentrar esse sentimento. Então é muito cedo. No PSDB, além do governador João Dória, existem outros nomes, citar apenas um, que é o do governador Eduardo Leite, e só o tempo vai dizer como é que isso vai estar posto lá na frente. Deputado, agora falando um pouquinho, nós já estamos praticamente terminando o nosso programa de hoje, eu lhe explorei o máximo que eu pude. Agora falando um pouquinho dessa Paraíba maravilhosa, como é que está a defesa da pandemia por aí? Como é que está a situação no estado, se está dando para controlar ou se realmente está delicado? É delicado, né? Delicado porque são muitas vidas que se perdem, um impacto econômico duríssimo. A gente, um estado, né, que já tem suas dificuldades sem pandemia, né? A Paraíba, assim como o Brasil, metade de uma população não tem saneamento básico, né? A educação, Paulo, é algo que a gente tem que insistir. O prejuízo educacional de se manter uma escola fechada é gravíssimo, sobretudo para quem mais precisa, né? O aluno que não tem acesso à internet, quando tem é precária, e quando consegue assistir uma aula, às vezes é num ambiente que não o permite se concentrar. Então a Paraíba tem atravessado com dificuldade, né, a pandemia. Campina Grande, minha terra natal, a capital do universo, tem, graças a Deus, com um trabalho, né, muito dedicado do prefeito Romero, agora assumiu o prefeito Bruno, com a equipe da Secretaria de Saúde, conseguiu, né, ampliar os leitos e tem sido um case, né, para o Nordeste, Campina Grande, pelo que tem feito durante a pandemia, mas tem sido difícil, né? Se Deus quiser, a gente consegue superar esse momento com vacina, e aí tem que defender e fazer isso ao máximo. Só tem um caminho, que é através da vacinação, que a gente possa vacinar o maior número possível de pessoas o quanto antes para poder, né, vencer um momento tão delicado para a Paraíba e para o Brasil. E a Paraíba é um estado que mantém em alta o turismo, né? E o turismo é o que foi mais afetado com essa pandemia. Está dando para se defender? Paulo, esse é um aspecto importante também da conversa. Campina Grande, que eu mencionei agora, é a terra do maior São João do mundo. Até aproveito para deixar, né, essa dica para o povo de Santa Catarina. Né, quem não conheceu ainda o São João de Campina Grande, é algo a se fazer. Né, e infelizmente com a pandemia a gente não teve São João, né, o ano passado. Vamos ver como é que fica este ano. João Pessoa, onde eu estou agora, uma terra também encantadora, né, que tem praias belíssimas. Esse litoral nordestino, o litoral da Paraíba é maravilhoso. Também deixo aqui essa divulgação pelo que é essa terra. E a gente está sofrendo muito. Né? Se Deus quiser, como falei, vem a vacina para poder fazer a gente virar essa página. E eu queria lhe perguntar, antes de encerrar, o que o senhor espera do Brasil daqui para frente? Eu espero um país mais unido, eu espero um país que tenha suas autoridades mais conscientes do papel que devem cumprir, e eu espero mais solidariedade de quem tem poder, né, de quem tem capacidade de mudança, de quem consegue, né, transformar a vida das pessoas. A gente é um país que o ministro Tarcísio, que para mim é o melhor ministro do governo Bolsonaro, um craque, um cara que entrega um trabalho fantástico. Deixo meu aplauso aqui público ao ministro Tarcísio. Ele fala sempre, né, que o Brasil não podia passar pelo que passa. É uma potência, né, mundial, territorial, econômica, né, com tantas vocações, né, com tantas habilidades, né, de gerar riqueza. Né, e infelizmente se perde num funcionamento que não consegue se encontrar. Mas a gente trabalha e espera que a gente vire essa chave para fazer um país mais eficiente, mais justo, né, e menos desigual. Deputado, eu esqueci de lhe perguntar há pouco, o senhor falava em PSDB, falava em 2022, o senhor não acredita que a esquerda tenha chances? Se facilitar tem, né? Porque com um país polarizado, né, a gente pode ter um cenário de ter no segundo turno, Paulo, dois campos que têm uma rejeição muito alta. A direita, a extrema-direita, com Bolsonaro, e algum nome da esquerda, que vai ser uma eleição polarizada ao máximo. Vai depender de como vai estar o Brasil do ponto de vista econômico, quantas pessoas estarão,
né, tendo a oportunidade de emprego, que isso impacta muito, né, na decisão política, lógico, que as pessoas querem. Eu não quero saber se o presidente é Bolsonaro, se é Dilma, se é Tereza, se é Maria. O que eu quero é ter um emprego, é fazer minha feira no final do mês, é dar ao meu filho uma condição de ter uma educação de qualidade, e quando eu adoecer ou minha mãe adoecer, ela tem assistência de saúde. É isso que eu quero, né? O cidadão médio, comum, que não está na militância política do dia a dia, que não é aquele engajado politicamente, ele tem outra cabeça, né? A gente que fica mergulhado em política, a gente entra noutra bolha de discussão, que aí é outro rumo da conversa. Então, eu espero que a gente vire uma página, e aí, de novo, né, que consiga perceber que a mudança tem que ser mais radical. A mudança, o Brasil precisa de um reset. Tá óbvio que isso não funciona. É um país que não consegue entregar o básico. Vamos abrir a cabeça. A gente fica preso nessa disputa ideológica, nessa guerra polarizada, e esquece de entregar resultado, né? Vamos ver o que funciona. O que funciona eu quero, o que não funciona eu jogo fora. Por aí vai. Politicamente, eu diria que quem quer prever o que acontece em 22 está chutando. Tudo pode acontecer. Deputado, e a gente vai ficando por aqui. Primeiro, eu queria lhe agradecer a gentileza de nos atender. Foi um bate-papo maravilhoso. E eu estou na torcida aqui que o projeto dos penduricalhos ele não morra numa gaveta por aí. E pelo que eu estou vendo, de repente demora um pouquinho para a gente conseguir alcançar o que a gente tanto sonha, né? Esse equilíbrio todo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço demais, Paulo. Foi um imenso prazer. Agradeço por esse espaço para debater essa proposta, a PEC dos penduricalhos, para falar do Brasil. A gente pôde falar da Paraíba, né, uma terra que amo tanto, mas eu já pude estar em Santa Catarina, fui em Criciúma, né, recebi uma acolhida, né, maravilhosa, fui ao lado da deputada Geovânia, né, com o prefeito Clésio, e todos, né, dessa terra também acolhedora. Eu fiquei com uma impressão muito bacana de Santa Catarina, e agradeço a sua gentileza, né, que reforça essa impressão que tenho de uma terra querida. Muito obrigado de coração. Obrigado você e volte sempre, volte sempre. Nós ouvimos o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, e eu agradeço você que nos acompanhou até aqui nesse bate-papo maravilhoso. E terça-feira que vem eu volto com Conexão News, mas amanhã tem Conexão News também. Tchau para vocês, obrigado, uma boa noite e um beijo.